Olá, boa noite! O tema da nossa live de hoje é Planejando a sua viagem em 7 passos. Eu sou Amanda do Viajar um Prazer. Você está aqui no melhor lugar onde você pode aprender a viajar mais e enriquecer com o poder do planejamento, das milhas aéreas e dos investimentos. Boa noite a todos! Já tem o pessoal entrando aí. Hoje vamos tirar essa viagem do papel, hein, gente? Esse negócio de viajar. Oi, Elis. Elis? Acho que é isso. Eli. E aí, vamos começar já? Vamos tirar essa viagem do papel hoje, viu? Vou ajudar vocês nisso. A gente recebe sempre muitas perguntas lá no Instagram, comentando: Amanda, como é que eu faço para viajar mais? E hoje vamos falar sobre isso. Fiz até escova no meu cabelo, olha. Caramba! Pra gente recomeçar aqui as nossas lives. Quem é que estava aqui na época que a gente fazia as nossas lives, hein? Acho que eu não estava nem grávida, eu estava grávida, nem me lembro. A gente fez uma pausa por conta da obra, né? Que a obra aqui em casa demorou quase uns 3 meses. Depois veio a Rebequinha e agora estamos retomando aí. Vamos lá então, vamos começar. Então pronto, olha, eu vou deixar as dúvidas para o finalzinho, tá? Podem colocar na caixinha aí ou me enviar aqui no chat, mas eu só vou responder mais pro fim, senão a gente perde um pouco aqui, né, como é que chama, gente? O fio da meada. Beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu vou definir para vocês aqui o que é esse planejamento de viagem, né? O que é o que a gente vai conversar aqui, esses 7 passos para planejar nossa viagem. O que é isso, afinal? Bom, gente, planejar a nossa viagem é programar essa viagem, né? Traçar um plano de voo, né? Como os pilotos fazem ali o plano de voo dos voos deles, né? Não sei se vocês sabem, mas os pilotos fazem um plano de voo, colocando todas as rotas, tudo que eles vão passar ali durante o trajeto do voo deles, eles colocam isso no plano de voo e entrega para um pessoal que chega lá pra gente depois, controladores de voo, nós, para que a gente tenha também esse planejamento do piloto. Então, o programar, esse planejamento em 7 passos que eu vou falar para vocês aqui nessa live, é você programar essa sua viagem, né? Você traçar esse passo a passo, listando o que você precisa de necessário, qual a ordem que você fecha. Fecha primeiro o aéreo, eu fecho primeiro a hospedagem. Amanda, apareceu uma promoção aí de passagem aérea, eu fecho logo de cara, o que você me sugere? Então, esse planejamento que a gente vai falar hoje é justamente isso, tá? É esse passo a passo aí, para você não se atropelar nessa ordem, tá? E finalmente conseguir organizar essa viagem sair do papel. Beleza? Então esse é o que é esse planejamento, o que é esse tema aqui da nossa live, tá? E qual o benefício, Amanda, que eu ganho em ser um viajante planejado, né? Um viajante que sabe esse passo a passo, que traça essas metas, né? Para chegar no meu objetivo final lá, que é viajar. O que eu ganho com isso? Bom, o maior benefício de todos é a sua viagem acontecer, né? Sejamos sinceros. A gente sabe que muitas pessoas falam, eu quero viajar para Paris, eu quero viajar, olha, ano que vem não passa, esse 2022 é o meu ano e esse ano eu vou viajar para a Europa. Mas a pessoa fala assim, gente, da boca para fora, né? Quando você não traça isso, quando você não planeja isso, essa viagem não vai sair, né? A chance dessa viagem sair é mínima. Então, o maior benefício de todos em você se planejar é essa viagem finalmente acontecer, né? Afinal, quando a gente não se planeja, fica só aí palavras ao vento, né? A gente não consegue caminhar, a gente não consegue se organizar para essa viagem acontecer. Como é que tá o povo aí do Instagram, hein, gente? Me dê um oi, tô aqui falando sozinha, poxa, me sentindo carente. Cadê você? Estou toda bela hoje, hein? Aproveitando meu cabelão, conquistados em 9 meses de gestação, tá? Não me venha agora vocês falarem que meu cabelo vai cair, viu? Agora no puerpério. Por favor, deixa eu curtir meu cabelão. E aí, hein? Como é que vocês estão? Mandem as dúvidas. Olá, boa noite. Como é que vocês estão? Estão vivos? Tô vendo corações, então significa que estão vivos. Então vamos lá para eu dar para vocês aqui um exemplo de como um planejamento bem feito, Dália Viajantes,
Tem que tirar do papel. Com certeza, Andressa, do que adianta a gente ficar aqui sonhando, né? Rolando a página do Instagram, perfil do Instagram e vendo aquelas fotos maravilhosas das pessoas e ficar só babando. Gente, quem quer essa vida, né? Ninguém quer essa vida de ficar só babando a viagem dos outros. Quer a nossa viagem, né? Quer tirar as nossas fotos. Obrigada! Meu cabelo está demais. Claro que tem um filtro aqui que facilita demais a nossa vida, mas... Vamos lá, então. Então, vamos a um exemplo nas nossas vidas aí de como a gente conseguiu fazer com que uma viagem saísse do papel com planejamento. Foi a nossa Eurotrip, que aconteceu em 2019. Quero saber quem estava aqui. Comentem aí. Estava aqui, Amanda? Ou é a gente, antes disso, novata? Obrigada, Carol. Comentem que eu quero saber quem estava aqui em 2019 com a gente na Eurotrip. A gente fez uma Eurotrip de 30 dias. E a gente começou a se organizar 2 anos antes, tá? Começamos a juntar dinheiro, porque foi uma viagem mais custosa, né? Foram 30 dias, então muitos países, muitas cidades, então muitos conhecimentos ali, pesquisando a passagem aérea, aplicando técnicas, por exemplo, de stopover, para conseguir conhecer 2 destinos pagando o preço de um. Então, 2 anos antes, a gente já começou a fazer nosso roteirinho e se organizando para que finalmente, em 2019, essa viagem acontecesse, tá? Então, esse é um exemplo aí prático na vida da gente. Olha, a Glenda estava aqui. Ah, Glenda das antigas, Carol também. Ai, adoro esse povo das antigas, eu amo, eu amo. Lucas falou, viajei em 2021, mas agora tá tudo mais caro. Tá sim, Lucas. A gente pode até fazer uma live com relação a esse aumento de preço, viu? De fato, houve aumento de preço, sim, nesse ano de 2022, tá? E a gente pode fazer uma live sobre isso aí. Pra gente, né, conversar, entender melhor o porquê desse motivo e o que a gente pode fazer também para prevenir, né? Afinal, você junta ali dinheiro e aí passa 1 ano, 2, e aí o seu dinheiro já nem dá para você fazer aquela viagem que você tinha se planejado anteriormente, né? Então, isso é perder ali o poder de compra do seu dinheiro. Seu dinheiro já não vale mais tanto quanto valia há 2 anos atrás. Então, é um assunto muito, muito legal de conversar, de fazer uma live, hein? Quem topa? Já estou animada, gostei desse tema. Bom, então vamos lá. Então, beleza. Então, dei aqui o exemplo da nossa viagem da Eurotrip. Tinha um pessoal que já estava aqui conosco. Uma coisa boa. Gosto muito. Mas tem aquele pessoal, tem aquele viajante, né? Aquele viajante que fala assim: ah, Amanda, eu não me planejo porque é muito chato, né? Primeiro, é muito chato o negócio de planejar, coisa chata, coisa de nerd. Primeiro de tudo. E tem também aquele viajante que fala assim: ah, Amanda, eu não gosto de planejar porque eu gosto de ir assim, o roteiro um negócio mais solto, um negócio mais slow travel, né? Um negócio mais tranquilo, esse negócio de roteirar, esse negócio de planejar, isso é muito chato, isso não é legal. Tá me ouvindo? Olha, alguém já falou ali que é esse viajante. Qual dos dois que você é? Aquele que fala que é chato se planejar, que é coisa de nerd? Ou aquela pessoa que fala que não gosta de se planejar porque gosta de curtir na hora um roteiro, um negócio mais à la vontade, um negócio mais, né? Como dizia minha avó, à la vontade. Bom, essas pessoas, esses tipos de viajantes, né, eles escolhem como é que eu posso dizer assim? Umas coisas não muito legais. Primeiro, como eu falei, o planejar, ele pode ser aparentemente chato, mas quando você alcança o seu objetivo, meu amigo, você começa a tomar gosto por aquilo. Quando você começa a perceber que você planejando, você conseguiu viajar, conseguiu comprar sua casa, conseguiu comprar seu carro, conseguiu, enfim, perder peso, se foi isso o que você quer, conseguiu fazer qualquer coisa, conseguiu falar inglês, né, melhor, mais fluente, enfim. Quando você alcança esse objetivo, você, cara, que negócio maneiro, e aí você se vicia, né? Então, em geral, essas pessoas que falam que planejamento é coisa meio de nerd, você vai avaliar ali a vida delas, ela não alcançou muitas coisas na vida, né? Que fique aqui entre nós. Em geral, ela não alcança muitas coisas na vida, porque ela não planeja, então ela deixa a vida me levar, a vida leva eu, e aí fica nisso, entendeu? E aí ela vai ali, um dia por vez, aquela coisa, passa 1 ano, passa 2, quando faz uma viagem é tudo meio que atropelado, tudo meio que parcelado, tudo meio maluco, volta cheio de dívida. Então, assim, ela não gosta, mas se ela for refletir, olhar para dentro dela, olhar para si, olhar para a vida dela, vai perceber que, caramba, eu não tenho colhido coisas muito legais quando eu não planejo nada na minha vida, né? Então, eu entendo que possa ser chato, mas tente uma vez que você vai se viciar.
Deixa eu olhar aqui. Bruna falou, eu planejo tudo, até as roupas que vou usar na viagem. Claro, Bruna, isso inclusive é perfeito o que você está dizendo, porque quando você prepara o look, né, a gente não tem essa coisa, essa noia de, ah, meu Deus, minha roupa vai ficar parecida nas fotos. Não tem problema, minha filha. Me dá licença, porque ninguém vai ficar olhando que a minha roupa tá repetida lá na Suíça, né? Sejamos sinceros, vamos ser sinceros aqui nesse negócio, né? Ninguém vai ficar assim, ah, caramba, tá repetindo roupa, nossa, que pobre. Não. Minha filha, estou na Suíça, meu bem, né? Vamos falar de roupa, que besteira. E aí, você planeja o seu lookzinho e repete algumas roupas, porque quando você fica em Airbnb, dá pra você lavar, a gente faz super isso. Os 30 dias de Europa foram assim. Lavamos muita roupa, secamos, lá fora tem secadora, né? Coisa que no Brasil a gente não tem muito, só para as pessoas que às vezes conseguem assim ter um nível de vida mais elevado, mas lá fora é muito comum, até por conta do frio, né? Do clima, enfim. Então lá a gente secava as roupas, chegava de noite ali no roteirinho da gente, eu já colocava as roupas para lavar. Então isso economiza muito na sua bagagem, né? Hoje em dia, então, com os preços de despacho bem elevados, né? Despacho de bagagem, vale muito a pena você organizar aí o lookzinho, como a Bruna falou, para poder você enxugar essa mala, né? Deixar ela bem enxutinha, bem objetiva para o que você vai utilizar de verdade, né? Não ficar naqueles devaneando nos looks. Ah, esse look com essa blusa, com esse óculos aqui, com esse penteado. Ai, gente, é tanta da coisa, pelo amor de Deus, né? Deixa eu botar aqui só para atualizar. Pronto. Beleza? E o viajante que fala que gosta de curtir na hora? Bom, vamos lá. Como eu falei, em geral, o que ocorre com esse viajante é o seguinte, ele vai para um destino e ele pode retornar desse destino com experiências não tão legais ou com aquela sensação de que não aproveitou tudo o que gostaria. E como que ele percebe isso, Amanda? Às vezes ele vai no Instagram, às vezes ele vai... sei lá, conversar com algum amigo, né? Ele compartilha com o amigo, eu fui bem para Nova York, não sei o quê. Aí o amigo fala algumas coisas que ele conheceu e o amigo e ele, né? A pessoa fala, ai meu Deus, eu não conheci isso. Por quê? Porque fazer um roteiro não é só também uma coisa de nerd, né? É uma coisa que faz com que você organize essa viagem, você aproveite melhor esse destino, você volta com aquela sensação de que, cara, eu explorei Porto de Galinhas, eu explorei Londres, né? Você explorou de verdade aquele lugar. Então, eu entendo que é legal ficar mais suave, inclusive eu vou falar aqui agora com relação aos 7 passos, eu vou falar na hora do roteiro aqui dos passeios, uma maneira de você contornar esse caso, para essa pessoa que gosta de uma coisa mais relaxing, aquele roteirinho certinho. Tem como a gente incluir essa pessoa nesse roteiro, né? Não tem problema algum nisso, mas é importante que ainda assim tenha um certo planejamento ali, né? Tem uma certa ordem nessa viagem, desse viajante aí. Beleza, gente? Porque também você juntou dinheiro para fazer essa viagem. E aí voltar com essa sensação de que não aproveitou, voltar com essa sensação de que, poxa, poderia ter aproveitado melhor. Acabei gastando muito tempo naquele lugar X, né? E não conheci o outro que eu gostaria. Então isso não é muito legal. Então vamos lá agora para os nossos 7 passos para planejar a sua viagem, tá? 7 passos para tirar a sua viagem do papel, né? Amanda, com que ordem eu fecho os meus passeios? Como é que eu organizo isso para que essa viagem finalmente aconteça? Então vamos lá. O primeiro de tudo, você precisa definir o que você espera da sua viagem. Gente, isso aqui é um tópico de extrema importância, porque as pessoas com esse mundo da internet, aqui de blog, de Instagram, as pessoas vão muito, seguem muito a dica de um blogueiro, por exemplo, ou até de um amigo, tá? Mas é muito importante que vocês definam o que vocês esperam da viagem de você. E por que isso, Amanda? Porque às vezes, a minha viagem, por exemplo, eu quero uma viagem romântica, eu quero uma viagem... Eu quero uma viagem romântica, eu quero uma viagem mais tranquila, mais relaxada, eu não quero uma viagem muito badalada, né? Então, beleza, esse é o que você espera da sua viagem. O seu amiguinho talvez tenha pensado assim, a minha viagem eu gostaria de uma coisa mais balada, eu curto esse negócio de agito, eu gosto desse negócio de festa, eu gosto desse negócio. E aí você fala pra ele, o que você acha de Maceió? Aí ele fala, cara, Maceió é top, adorei a minha viagem de Maceió, foi sensacional. Aí você, cara, eu vou pra Maceió, né? Por quê? Porque você vai achar que vai ser top também, mas tem que lembrar que ele
esse amigo aí, né, do nosso exemplo, é uma pessoa que gostava de destinos badalados, ele buscava um local com muita animação, e você não, você quer um destino mais romântico e tal. Então, na hora que você vai seguindo a dica desse seu amigo, você pode se frustrar, porque a sua expectativa não está alinhada com a realidade que vai te encontrar lá no seu destino. Então, definir o que você espera da sua viagem é de extrema importância. Isso faz com que a sua viagem seja uma maravilha, e aí sim, aquele dinheiro juntado, aquela expectativa que você criou ao redor da viagem, ela vai ser ok. Ou então ela pode ser um grande fiasco, né? Você vai gastar o seu dinheiro e vai chegar lá e falar, caraca, meu Maceió é meio agitado, né? Um exemplo, tá, gente? Maceió é meio agitado, né? Maceió é meio, poxa, cara, e fulano falou que adorou. E aí você percebe que, às vezes, não bate a opinião. Por quê? Por conta dessa diferença de expectativa. Tá? Então esse é o ponto número 1, porque é isso que vai definir o seu destino, quais passeios você vai fazer, a sua hospedagem, absolutamente tudo, o transporte local que você vai utilizar. Né? Porque se você quer todo dia beber, vai num barzinho, quero beber, quero a noite para uma festa. Gente, alugar carro não é viável, né? O legal é que você feche um translado privativo, ou feche Uber. Então, ainda que você possa pagar por um aluguel de carro, ou com milhas, ou com dinheiro, o seu objetivo de viagem não é esse, né? Não é, tipo, quer dizer, o carro não se enquadra muito. Você vai ficar dirigindo por aí, né? Já que a sua intenção é beber. Então, não faz muito sentido. Deixa eu só ler aqui algumas perguntas. Já compraram os pacotes do Urb? Já, Tainá. E tem um vídeo lá no canal onde a gente fala mais sobre isso, tá? Sobre essa coisa de valer a pena ou não, essa questão aí de se a gente indica, tá? No canal tem um pouquinho mais sobre isso. Amei Japaratinga, eu gosto também. Olha, Japaratinga é um destino, por exemplo, que muitas pessoas falam assim, ah, Amanda, eu até fui, mas eu não curti, achei muito pacato. Gente, é pacato, Japaratinga. Japaratinga é pacato, mas poxa, você não pesquisou antes o destino? Por que você escolheu Japaratinga? Porque o seu amigo te disse que era legal? Né? Então aqui, percebam que esse passo número 1 aqui é de extrema importância, tá? Definido, então, o que a gente espera da nossa viagem, tá? Liste aí, tô viajando com amigos, tô viajando com crianças, tô viajando só em casal, lista aí direitinho. Definido o primeiro item, nosso passo número 2 é definir o nosso orçamento. Afinal, quem determina a quantidade de dias, quem determina para qual destino, quem determina absolutamente tudo da nossa viagem é o nosso dinheiro. Né? Não adianta falar assim, eu gostaria muito de mês que vem ir para as Maldivas. Gente, não dá tempo de eu juntar dinheiro até lá, né? Eu não me organizei para isso, então não é assim. Né? No fundo, quem define o nosso destino, quem define isso tudo é o nosso planejamento financeiro. Por isso que aqui no VEP a gente fala sobre finanças também, finanças e viagem, tá? Porque não adianta ficar devaneando nos destinos, devaneando nos sonhos, se você não traça metas, se você não junta dinheiro, se você não organiza as suas finanças. Essa viagem não vai acontecer, e não só viagem, nada na sua vida. Tá bom? Então vamos lá. Então na hora de definir o orçamento, é importante que vocês tenham em mente quanto vocês podem gastar com essa viagem, tá? Até porque um destino pode ser super caro ou super barato. Isso vai de acordo com o seu perfil de viajante também, né? Às vezes tem um viajante 5, assim, aquele viajante 5 estrelas. Então essa viagem, eu tava vendo esses dias uns stories de umas pessoas que eu sigo, e tem um casal que está na Grécia. E aí eu vi que eles estavam indo naqueles beach clubs maravilhosos, em Santorini e tal. Tipo, pra você alugar uma cadeira de praia lá é 90 euros. Então, assim, uma nota, né? 90 euros o quê? Mais ou menos 600 reais. Mais ou menos isso aqui, numa conta rápida. Então, assim, uma nota pra você alugar uma espreguiçadeira pra você se esticar. Né? Então, assim, essa viagem para esse casal, eles escolheram os melhores beach clubs da Grécia, de Santorini e tal, para poder curtir. Mas existem outros mais em conta, existe também a possibilidade de você ficar na areia da praia mesmo, não alugar nenhuma barraquinha, nem essas coisas, né? Então, assim, o mesmo destino pode ser uma grande fortuna ou pode ser bem low costzão, tá? Vai muito de acordo com o seu perfil de viajante. Então, definir o orçamento é importante para isso. Tá? Então você fala, olha, eu tenho 5 mil reais aí para minha viagem. Ainda não definimos o destino, ainda não definimos nada. Quantidade de dias, nada. A gente definiu só que temos 5 mil reais para fazer essa próxima viagem. Beleza? Então guardem aí os 5 mil reais para que a gente agora otimize o nosso orçamento. Né? A gente vai pegar esses 5 mil reais e fazer o máximo com menos, ou seja, fazer o máximo de coisas com esses 5 mil reais aí, tá bom? Então vamos lá. Já defini o que eu espero da minha viagem, passo número 1. Passo número 2, já defini meu orçamento.
E o passo número 3 vai ser dar uma geral no destino. Nesse momento a gente vai definir o nosso destino, tá? Então pega aquela sua wishlist. Vocês têm isso, gente? Eu tenho, vocês têm? Coloca aí. Vocês têm aquelas listas dos destinos que vocês querem conhecer? O meu é assim, só tem um lugar, mundo. Piada péssima. Mas vamos lá, eu tenho uma listinha dessa, tá? Eu tenho uma listinha dessa com vários países que eu quero conhecer. Então vamos lá, você pega essa listinha, essa sua wishlist, e veja ali os destinos, tá? Não necessariamente você vai fechar o primeiro destino. Porque pode ser que esse destino, número 1 da sua listinha, não seja um destino de oportunidade, ou seja, aquele destino que está mais em conta, aquele destino que você consegue pagar mais barato. E aí não há problema algum, né? Amanda, mas eu queria, meu destino número 1 é Lisboa, meu destino 2 é Madrid. Amanda, eu queria muito para Lisboa, olha, eu tô morrendo aqui, eu preciso para Lisboa. Se eu não for para Lisboa, eu morro. Gente, mas Lisboa tá 2 vezes o preço de Madrid. Faz sentido você gastar 2 vezes mais o valor só para ir para um destino de Lisboa? Tudo bem se você quiser, não tem problema, não é errado. Mas acho que é meio burrinho. É meio burrinho fazer isso, né? Porque você vai gastar o dobro do dinheiro. Então, assim, escolher esses destinos de oportunidade, eles otimizam o seu orçamento, né? Eles valorizam ali aquela quantia que você disponibilizou para sua viagem. Então, pega essa sua listinha, já vai pesquisando, né, na internet, ofertas de promoção de passagem aérea, de hospedagens também, tá? Então, explorem bastante na internet. Um site que eu gosto muito de utilizar é o site Quanto Custa Viajar. É um site que ele te dá uma visão geral ali da quantidade de preço, né, que você vai gastar no seu destino. Claro que aquilo é só uma média, tá? Não é o orçamento bem direitinho, bem certinho, não. Mas ali você já consegue ter uma ideia inicial. Depois você vai só lapidando para pegar o seu orçamento realmente fechadinho. Mas ali você já consegue ter uma boa noção. Claro que com o tempo você vai perceber já quanto que você gasta por destino. Por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente tem um perfil de viajante mais ou menos 3,5, depende muito se é Brasil ou se é exterior, né? Exterior a gente fica entre 3,5, porque o exterior em geral tem um nível de qualidade um pouco maior do que o Brasil, né? Assim, de hospedagem. Uma hospedagem lá 3 estrelas é uma hospedagem sensacional, é quase umas 5 estrelas no Brasil, né? Então lá fora a gente é 3,5, no Brasil a gente é 3,5 a 4. Então a gente já sabe, né? Eu, de tanto fazer planejamentos, de tanto organizar aqui os orçamentos, eu já sei que eu gasto em torno de R$1.500 aí por dia, incluindo absolutamente tudo da nossa viagem, tá? Tudão, tipo a média pra eu assim, Amanda, tem uma viagem pra Grécia aí durante 10 dias, quanto vocês vão gastar em média? R$15.000, tá? Isso é pra minha referência, pro nosso perfil de viajante, pro que eu já observei de tantas viagens que eu já organizei. É uma média. Por exemplo, a Suíça é um destino que a moeda tem um valor maior, né? Então é um destino mais custoso, então a gente gastou um pouquinho mais do que isso, mas chegou ali a 2.000 mais ou menos por dia. Mas como eu falei, incluindo passagem aérea, incluindo hospedagem, incluindo tudo, alimentação, lembrancinha, tudo. Claro que esse valor também a gente pode diminuir ele, né? E abatendo ele com o uso das milhas, tá? Você pode fechar a hospedagem com milhas, você pode fechar o aéreo com milhas, o seguro viagem, uma série de coisas com milhas, tá? E com benefícios do cartão de crédito também. Mas isso é de uma forma geral, tá? Se eu não fosse utilizar nenhum benefício, se eu não fosse utilizar pontos, se eu não fosse utilizar nada, sairia esse valor. Tá bom? Então, o nosso passo número 3 é você dar uma geral no destino, beleza? Então, dê uma olhada no destino, já vai dando uma olhadinha nesse site que eu falei pra vocês, vão pesquisando ali pra vocês terem uma ideia de qual destino está dentro mais ou menos do seu orçamento. E como eu falei, utilize esse site pra ter como referência, tá? Deixa eu só olhar que alguém falou alguma coisa aqui. Ah, pessoal do Marrocos! Salam aleikum! Salam aleikum do Marrocos. Ai, que saudade do Marrocos. Consigo transferir pontos de outra pessoa para mim sem custo? Não, sem custo não, mas é possível sim. Deixa me ver aqui. Depois eu vejo aqui, senão eu fico perdida. Mas vamos lá. Então, beleza. Então, o passo número 3 seria você olhar o seu destino aí, né? Definir o destino. Sendo 1 ou 2, ali você pode ficar, às vezes, em dúvida entre 1 e 2, porque eles estão, às vezes, com um preço bem similar. E aí você consegue, né, pelo menos ter uma ideia de quais destinos da sua listinha que você vai viajar. Definido, então, o destino aí de 1 a 2 destinos, como eu falei, já vão olhando as promoções e tal, os sites de passagens aéreas, de promoções de passagem aérea, como Passagens Imperdíveis, é um site que tem boas promoções de passagens aéreas. Como uma deusa, como uma deusa, olha que maravilha, como uma deusa.
É o quanto custa viajar. É o nome do perfil dela como uma deusa. Adorei, hein, como uma deusa. Curti esse negócio desse nome. Bem, tá, gostei. Pronto, então nosso passo número 4 é fechar o aéreo. Mas aqui a gente tem um detalhe nesse fechamento do aéreo aqui. Temos asteriscozinho aqui, aéreo asterisco. Que é o seguinte, um erro muito comum é a pessoa pegar, né, encontrar aquela promoção de passagem aérea sensacional e aí comprar essa passagem aérea e já é esse destino que eu vou e tal. Depois, ela vai lá olhar o preço das hospedagens, dos passeios, aí fala, minha nossa, meu Deus, eu não dou conta de viajar para esse lugar. Eu não dou conta. E eu já comprei o aéreo. O que eu faço afinal? Cancelo a minha viagem, o que eu faço? Então, assim, esse fechar o aéreo, como eu falei, tem um asteriscozinho. Observem que esse é um erro muito comum, tá? É de você fechar esse aéreo e não observar todo o restante da viagem. Por isso que eu falei, a gente tem uma noção já né, da média que a gente gasta em viagem. Como eu falei, de R$ 1.500 a R$ 2.000, incluindo tudão, para eu ter essa noção aí do orçamento. Então, eu já tenho uma ideia para ver se esse destino vai dar conta aí, se eu consigo viajar para esse destino ou não, tá? Mas é importante que vocês tenham isso em mente para não cometer esse erro. E aí, depois você ou cancela a sua viagem, né? Ou, sei lá, você não vai se endividar para viajar, não é o ideal. Então, o ideal é que você tenha noção de quanto vai custar, em geral, essa viagem, antes de comprar desesperadamente ali aquela sua promoção, tá? Considerando que você já definiu que você vai comprar esse aéreo e já observou o restante do seu orçamento, o primeiro item a ser fechado é o aéreo. Por que, Amanda, o aéreo? Porque o aéreo oscila bastante, tá, gente? Tem uma volatilidade grande o preço do aéreo. Você pode pesquisar, por exemplo, agora um aéreo e daqui a 15 minutos ele está com outro preço, tá? Isso é super possível, tá? Inclusive no curso da gente, PPI, eu tenho uma aula que eu falo com mais detalhes com relação a essa estratégia, inclusive da passagem aérea, das companhias aéreas, na verdade, o porquê dessa oscilação tão grande de preços, tá? Um dos motivos, são vários. Mas essa oscilação acontece, tá? E, quer dizer, pode acontecer. E às vezes é grande, às vezes é brusca. Às vezes de um dia para o outro, inclusive, muda o preço assim, às vezes o dobro. Tá? Então, inclusive quem tem que tem uma agenda mais aberta, né, com relação às datas, tem as datas mais flexíveis, consegue melhores preços de passagem aérea, porque às vezes a pessoa precisa ir dia 7 para você voltar dia 15. Quando ela vai ver, dia 6 tá R$ 200 mais barato. E voltar dia 16 tá R$ 300 mais barato. Então só aí ela perdeu, né, R$ 500, poderia perder esse valor. Então, é um item que realmente tem uma variação muito grande, tá? Então, o primeiro passo para a gente fechar é o nosso aéreo. Beleza? E aí sempre pesquisem em milhas também esse aéreo, tá, gente? Tá falando aqui de valores, mas vocês têm que pesquisar em milhas. Inclusive, nem sempre o pagamento em milhas ele é viável, tá? A gente fala muito de pagar em milhas, de utilizar pontos do cartão, fazer compras inteligentes. Isso de fato é excelente. Mas você precisa saber o custo do seu milheiro, saber qual o potencial que você ganharia em dinheiro com a venda dessas milhas, para que faça sentido você pagar com milhas, né? Senão, você está jogando fora ali dinheiro. É melhor você pagar em dinheiro e preservar as suas milhas para utilizar no momento mais oportuno, tá bom? Então, nem sempre o ideal é que você compre em milhas, tá? O pessoal fala, fecha tudo em milha. Mas, como eu falei, às vezes você vendendo essas milhas, você ganha mais dinheiro e pode pagar esse valor do aéreo, por exemplo, em dinheiro, ainda sobra um troquinho, tá? Então, é importante que vocês tenham essa noção aí na hora também de escolher o aéreo de vocês. Boa noite, entrei agora, mas na hora exata, exatamente o que você vai saber. Ah, Bruninha, coisa boa. Tami, lindona, obrigada! Hoje estou chique com os meus cabelos grandes. Beleza, então nosso passo 4 já foi, agora nosso passo 5 é você definir os passeios, tá? Então, liste os passeios do seu interesse. Gente, blogs, sites de, às vezes, caiaques, às vezes não, caiaques, Skyscanner. Tem uma abinha de blogs e eles dão várias e várias dicas de destino, tá? Às vezes tem guias completíssimos, a gente tem um hábito muito de ir em blogs de blogueiros mesmo, tipo Viajar é um Prazer e tal. Mas esses outros sites também têm dicas sensacionais. E eu sugiro, inclusive, que vocês abram vários blogs, tá? Por quê? Porque, às vezes, a minha viagem, lá voltando para o nosso item número 1, nosso passo número 1,
foi uma viagem X, uma viagem romântica, uma viagem com crianças. Então eu acabo listando, eu acabo realizando no meu roteiro passeios relacionados ao que eu defini no meu passo número 1, né? Na minha expectativa, o que eu espero na minha viagem. Então, às vezes é uma viagem que eu só quero fazer 1 ou 2 passeios e quero só relaxar depois, né? Quero ficar no hotel e tal. Então, você abre, por exemplo, o blog da pessoa A e tem lá 3 passeios principais. E você, poxa, você vai, né, definir o seu roteiro naquele blog? Não. Abram vários. Eu mesma abro vários blogs e leio todos. E só assim eu descubro, às vezes, destinos maravilhosos. Quando a gente foi para a Suíça, a gente foi para um lugar chamado Lauterbrunnen. É um lugar que poucas pessoas colocam nos roteiros. Eu tive que abrir vários blogs para encontrar esse local. É lindo, é bem pequeno, como é que eu posso falar? Bucólico. Olha, lembrei lá da aula de literatura do ensino médio. Bem bucólicozinho, aquelas vaquinhas, aquela coisa bem, sabe, interior, tem uma cachoeira bonita. Então, assim, no meio da cidade, é um negócio bem cenário de filme. E eu só achei isso depois de ter aberto muitos blogs, porque em geral as pessoas colocam Suíça, colocam os principais lugares, né? Conhecer Lucerna, conhecer os Alpes, ali, Zermatt, sempre os mesmos lugares, que de fato são os lugares mais turísticos, né? Tipo você abrir blogs que estão falando da de Paris, todo mundo, né, praticamente todo mundo vai colocar lá, Torre Eiffel, né, afinal é um passeio que é como se fosse imperdível no destino, mas vão ter outras pessoas, vão ter outros blogueiros que vão colocar um bate-volta para um outro lugar, né, para Versalhes, talvez, então assim, um bate-volta diferente, tá? Então é importante que vocês abram vários blogs para que vocês consigam pegar ali várias dicas diferentes de passeios, tá? Conforme vocês vão listando esses passeios, já coloquem também os valores, tá? Porque a hora que você for abrir blog, você vai ver lá, passeio tal, e aí já vai aparecer para você o preço, mais ou menos, né? Que a pessoa que escreve, em geral, coloca um preço aproximado. Lembrando de que, às vezes, o artigo é de 2018, às vezes o artigo é antigo. Por isso que, quando a gente fala de orçamento de viagem, eu sempre falo para vocês colocarem 10% de imprevistos. Faremos uma live sobre isso, não sei se vocês... o pessoal das antigas já sabe aí, né? Já esqueci quem estava aqui das antigas, Carol, eu acho. O pessoal das antigas aí já sabe. Mas os novatos, a gente vai fazer uma live sobre orçamento de viagem e eu vou falar com vocês com relação a imprevistos por conta dessa variação de preço e também porque às vezes você olha artigos de blog e os preços já mudaram. Até por conta de temporada, né? Às vezes a pessoa viaja na baixa temporada e viaja na alta, o preço já mudou um pouquinho. Beleza? Então vão listando os passeios e coloquem os valores ao lado, porque nesse momento você também vai lapidando, como eu falei, o seu orçamento. Nosso passo número 2, né? A gente define o nosso orçamento, nosso passo número 2, isso, a gente define o nosso orçamento, mas eu indiquei inclusive um site aqui para que vocês se baseiem, mas você precisa lapidar esse orçamento para ficar exatamente certinho para sua viagem, tá? Porque depois o ideal é que você separe por dia esse valor, né? Vale controlando, ou quando se você for levar dinheiro vivo para o exterior, né? Por exemplo, dinheiro vivo, ou então em algum cartão pré-pago, ou alguma conta que você faz transferência, enfim. Independente da forma que você for levar esse dinheiro, você vai controlando ali por dia esse valor. Então, também faremos uma live sobre isso. Beleza? Então, listados os passeios, listem também os valores, tá bom? E agora, o nosso passo número 6 é a nossa hospedagem, tá? E por que, Amanda, que você escolheu os passeios antes da hospedagem, né? Os passeios, na verdade, seria para você listar, e aí você segura ali ele, que já você vai fechar esses passeios, tá? Eu falei para fechar o aéreo e o quinto seriam os passeios, mas você vai listar já com os sites abertos, sites oficiais por exemplo, palácios, igrejas. Na Europa você tem, para esses locais, você tem os sites oficiais para comprar os ingressos, né? Eu sugiro que vocês sempre comprem nos sites oficiais, inclusive. Se não tiver, tem outro chamado Get Your Guide. O que mais? Tem um monte aí que você consegue fechar passeios. A gente já até utilizou o Get Your Guide na nossa Eurotrip. E por que eu tô... Aí você lista e segura aí, tá? E por que a gente tá definindo, escolhendo os passeios antes da hospedagem, né? Porque quando você lista os passeios, você já consegue ter uma ideia da localização mais central, da localização mais turística do seu destino. Na hora que você vai listando ali os passeios, você coloca no Google Maps, é o que eu faço, coloca no Google Maps, caramba, tá por aqui, legal, esse daqui fica perto desse. Então, na hora que você for fazer o seu roteiro, que a gente faz também uma live sobre isso, você vai unir esses locais para serem conhecidos ali no mesmo turno, no mesmo período, às vezes no mesmo dia,
tá? Porque não adianta você definir um monte de passeios e aí coloca dois que estão bem pertinhos um do lado do outro, você coloca para conhecer um hoje e outro lá daqui a 3 dias. Gente, já tá ali, né? Otimiza também a parte de dinheiro, de deslocamento, de tempo, né? Afinal, na Europa, gente, é vezes 6, né? Então ninguém quer ficar perdendo tempo por aí, porque lá, minha filha, o dinheiro é bem caro, né? Então, enfim, não dá pra ficar perdendo tempo. Perder tempo no Brasil, né? Lá fora não dá pra perder. Então, listem esses passeios, coloquem. E os passeios eu coloco antes justamente para isso, para que vocês já tenham uma ideia da localização turística, para que então, no nosso passo número 6, você feche a hospedagem. O ideal é que você feche a hospedagem próxima da região turística. E isso se o seu passo número 1 for um viajante ali, uma viagem que você queira explorar, mas o local fazer bastante passeios, né? Ah, mas eu quero ficar na parte mais central, mais turística. Então eu quero explorar bastante o meu destino, tá? Então o ideal é que você fique numa localização mais central. Até para que você não gaste muito com deslocamento, né? Alugando carro e desloca 40 minutos, muito distante para fazer cada passeio todo dia, tá? Mas se o seu passo número 1 ali foi uma viagem tipo para um resort, ou então uma viagem para uma pousada mais afastada mesmo, provavelmente quando a gente escolhe um local mais afastado ou um resort, é porque a gente não quer muito fazer passeio, né? Porque resort é um tipo de hospedagem mais careira, né? Com valor mais alto. Mas porque a intenção do resort é que você usufrua da estrutura, né? Por isso que o valor é mais alto. E quando você quer também uma pousada mais afastada, é porque você quer um lugar mais pacato, um lugar mais tranquilo, né? Um hotel boutique, por exemplo. Ah, quero ficar mais afastado daquele centrão, do pessoal ali que gosta de fazer os passeios. Em geral, você não busca fazer passeios, né? Em geral, como eu disse, um viajante que quer ficar numa região mais turística, ele quer fazer os passeios turísticos, tá? Então é importante que você veja esses passeios para então definir a sua hospedagem para fazer sentido, né? Para não ficar muito longe e ficar aí gastando dinheiro, tempo e dinheiro na hora que você fosse deslocar para conhecer os locais, né? Que você colocou no roteirinho. Beleza? Então, definido o passeio, 6 é a hospedagem, como eu falei, sempre olhar direitinho a localização, tá? Use o Google Maps para isso, tá, gente? Eu uso demais o Maps, as pessoas não usam, elas subestimam o Maps, mas o Maps é excelente para isso. Então, vejam direitinho o que está ali ao redor, os passeios, o local da hospedagem, isso é muito importante. Depois disso, a gente vai para o nosso passo 7, que é o nosso último passo, que é fechar o transporte local. E por que tem esses 7 passos e tem que ser seguido dessa maneira, né? A sugestão é que você siga dessa ordem. Por conta dessa coerência que eu falei para vocês, né? Eu defino o aéreo porque ele oscila mais, eu defino o destino, eu defino os passeios, eu defino a hospedagem, então eu defino o transporte. Porque se eu começo definindo o transporte, falo, não, eu vou alugar carro nesse local, ou então eu vou alugar carro nessa viagem. Você nem sabe para qual destino é, você nem sabe onde você vai ficar, você nem sabe quais passeios você vai ficar, você não sabe nem o que você espera da sua viagem, então fica bagunçado. Então são 7 passos que merecem, né, que devem ser seguidos dessa ordem, para que faça sentido, para que você não passe aí, não atropele as coisas, tá? Então, o translado local, se você vai utilizar ônibus, vai alugar carro, vai fechar Uber, vai fechar trem quando é no exterior, né? É importante que você defina, após definidos, então, a sua hospedagem, porque se ela for próximo do centro da parte turística, você pode utilizar um ônibus ali, ou então um Uber, uma bicicleta, talvez, né? E depois também dos passeios, porque se você percebe que os passeios ficam numa região mais local, você se hospeda ali e você não gasta muito dinheiro. Então, na Europa mesmo, a gente ficava sempre em regiões mais centrais, tá? E a gente usava muito metrô lá fora, né? Para poder a gente se deslocar. A gente ficava sempre hospedado, eu sempre escolhia os Airbnbs próximos de locais turísticos e também próximos de estações de metrô, porque eu sabia que lá era mais interessante de usar metrô, mais fácil, né, de usar metrô. Então, eu fiz tudo bem certinho ali para que a gente ficasse otimizando o nosso tempo e o nosso dinheiro também. Beleza? E o passo extra, aí um passo 8, passo extra pra gente finalizar, é você fechar o seu seguro viagem, você pesquisar sobre a alimentação. Então, dê uma olhadinha nos restaurantes da região, né? Os mais legais ali que você queira conhecer, se for algum do seu interesse, às vezes, né? Amanda, em geral, a gente não define muito os restaurantes, mas eu gosto sempre de deixar 1, 2 dias ali para poder eu visitar um restaurante mais chique, mais diferente, com a comida diferente, tá? Então vocês podem também fazer isso, mas não é algo que atrapalha a sua viagem, né? Não é algo que comprometa a sua viagem. Então, mas o seguro viagem sim, tá? É importante que vocês fechem o seguro viagem ou com o dinheiro mesmo, ou com o benefício do seu cartão de crédito.
tá bom? E para aquele viajante que eu comentei no comecinho da live, que gosta de deixar... Ah, Amanda, não quero fazer roteiro muito, planejar muito chato. Você pode deixar de 1 a 2 dias no seu roteiro para ficar mais esse dia off, né? Esse dia mais solto. Eu sempre coloco esse dia off de 1 a 2 dias para eu fazer ou um bate-volta ou para eu deixar como backup para quando chover, para quando, né, acontecer algum imprevisto. Então eu geralmente deixo um dia, às vezes meio dia, quando é pro exterior e meu roteiro tá bem casadinho, eu deixo às vezes meio turno só. Mas é importante que vocês deixem, eu gosto de deixar, para que eu explore a região também com bate-volta, ou então eu use ali para um dia que fez uma chuvinha e tal, um dia que eu tô mais cansada, mais indisposta. Beleza, gente? Então, assim, vocês perceberam como tá tudo interligado, né? Como esses passos estão interligados, como é importante que vocês sigam essa ordem, como planejar te ajuda a tirar a sua viagem do papel, como planejar faz com que você torne essa viagem real e não fique só nos sonhos, não fique só aqui babando aqui a viagem dos outros, né? Isso não é legal, a gente quer a nossa viagem também. E isso precisa acontecer de forma planejada, né? É um esqueleto, esse planejamento é um esqueleto definido, é um esqueleto bem estruturadozinho. E quanto mais você pratica esse planejamento, quanto mais você pratica esse hábito, né, de organizar a sua viagem, mais você viaja e mais também você enriquece, que é o que a gente fala aqui pra vocês, né? Que eu falei lá no comecinho da live, que você alcança seus sonhos, consegue comprar sua casa, seu carro, fazer as coisas que você deseja. Afinal, se você não planeja, nada vai sair do papel. Não é só a viagem. Não vai sair do papel nada. Aquela língua estrangeira que você quer aprender, tudo, absolutamente tudo, está rodeado por um bom planejamento, tá? Então, um viajante que é um viajante planejado, ele não só colhe mais viagens, ele corre mais enriquecimento financeiro também, porque ele vai organizar as finanças dele para poder viajar, né? Ele vai fechar a viagem dele nesses passos que eu comentei aqui, então ele vai conseguir também enriquecer. Deixa eu ver aqui se tem algumas... Eu vi algumas coisas aqui. Oi, Amandinha, aqui nunca viajou com... Todas as dicas suas ainda, quais os primeiros passos, leiga de tudo. Então, Carminha, mulher, eu falei aqui esses primeiros passos para que você tire a viagem de papel, o que você precisa fechar na ordem. Mas eu vou fazer uma live também sobre o planejamento financeiro, tá? Como que a gente faz para alcançar essa viagem na parte das finanças. Aqui eu foquei em a gente definir o passo a passo na hora de fechar uma viagem, mas eu vou fazer uma também com relação às finanças, como é que a gente organiza aí a grana, como a gente faria esse passo a passo, para que a gente juntasse o dinheiro para então viajar. Perfeito? Deixa me ver aqui se tem mais algumas coisas aqui. Seguro viagem nacional e internacional? Sim, Bruninha, nacional também, tá? Seguro viagem, ele te acoberta não só de acidentes, assim, como é que eu posso dizer? A parte médica, né? De acidente, de coisas do tipo. Ele te acoberta também de extravio de bagagem, né? De danificar a sua bagagem, de atrasos de voo sem direito a voucher para utilizar. Então, tem uma série de benefícios também. Então, o nacional também, tá? Principalmente se você não tiver um plano de saúde com cobertura nacional. Aí, mais ainda, né? Porque quando você viaja para o destino, você tem, sim, o SUS para utilizar, mas por que não ter ter outras opções também de hospitais para poder te socorrer aí no momento de imprevisto. E tem seguros de viagens também que te atendem no hotel, né? Então, e o seguro de viagem nacional, gente, é ridiculamente barato, é tipo R$20, tá? Não sei se vocês já pesquisaram, mas é bem barato. E tem os cartões de crédito que dão esse benefício grátis também, para nacional e para internacional. Então, sim, fechem, tá? Obrigada a você, Alexandre. Muito boas suas dicas, obrigada. Bom, gente, li aqui as principais, algumas ficaram aí, pularam porque eu perdi aqui na ordem. Mas estamos finalizando a nossa live, tá bom? De hoje foram os 7 passos para a gente planejar a nossa viagem, tá? A gente vai ter uma outra quinta-feira. Eu vou olhar direitinho qual é o tema e falo para vocês nos stories, tá bom? E espero vocês na quinta-feira aqui também com a gente. Tá bom? Obrigada a todos, obrigada Bruninha, obrigada a vocês que ficarem com a gente. Eu vou lá que a Rebequinha tá o quê? Dormindo? Tá? Tá dormindo, coisa boa. Tá não? Tá aqui. Tá aqui. Ah, está aqui, mas não tá dormindo. Um beijo pra vocês e até a próxima. Sit back and relax and enjoy the rest of the flight.